Arquétipo do Pantera, da Pantera Negra. Só para a gente já se situar aqui, eu não vou falar sobre um catálogo, tá, de animais silvestres, seres mitológicos e tudo mais. Então, eu trago a essência do arquétipo, de como se conectar, né, com o arquétipo e os benefícios, né, de cada arquétipo nesses vídeos. Então eu não vou aqui falar para você, até vou falar, né, mas é que não faz muito sentido quando a gente está falando de ativar, de se conectar, ter uma experiência com o arquétipo, a gente ficar no básico, né? A pantera de modo geral é um gênero, tá, na qual tem espécies. O leão é uma pantera, o tigre é uma pantera, a onça pintada são tudo espécies de pantera. Quando nós falamos da pantera negra, está relacionado à pigmentação da cor, né, a pigmentação da pele da pantera. Por causa da melanina, ela é uma pantera negra. Então, se você dá uma pesquisadinha no Google, você vai ver que existe onças, ó, devia ter pra cá. Existe onças, onça pintada que ela é metade preta, quase preta e tem alguma, mas é uma onça pintada. Então está relacionada à melanina da pele da onça, que se torna uma pantera negra. A pantera negra, assim como todo felino, ela tem o potencial, né, de ser mais sensual, tá? Melhorar o relacionamento na cama, né? Ela é agressiva, ela é uma caçadora, né? Assim como o leão, o tigre, ele empodera. Não vi nenhuma pesquisa científica, né? Mas com a conexão que eu consegui estabelecer ali com a pantera, é parecido com a sensação de se ativar, de se conectar com o leão, com o tigre, dar aquele empoderamento. É um felino, né? Um felino caçador. Muitas regiões que não tem o leão, vamos dizer assim, o rei da selva é a pantera negra, né? São as espécies de pantera. Então, a pantera também é um arquétipo de poder, ele também vai empoderar, muito provavelmente vai liberar dopamina no seu organismo, vai te dar energia, força, mas esse é o básico, tá, de arquétipos de poder. A Pantera Negra em si, ela tem um grande diferencial e me deu um trabalho danado para conseguir trazer essa essência aqui. Se você já viu alguns vídeos meus falando sobre arquétipo, eu gosto sempre de trazer resultados reais, né? De alunos, resultados reais meus, de mentorados, de coaches, né, que fazem processo de coach comigo. A Pantera Negra eu nunca ativei, foi uma solicitação que eu recebi no Instagram. Eu nunca ativei, nunca ajudei um aluno a se conectar com a Pantera Negra. Então eu fui estudar um pouco mais a fundo, tentar me conectar, viver uma experiência com a pantera, só que ela tem certas nuances. Ela não é um arquétipo que a conexão é estabelecida e você já sente os efeitos imediatos. Fui pesquisando, tentando trazer desenhos animados, filmes, e aí a gente tem um filme Pantera Negra, Thundercats, que é um desenho animado que traz panteras, traz leão, traz tigre, e o símbolo é uma pantera negra do Thundercats. Mas não consegui assim achar nada diferente do que seria o leão, o tigre, uma onça pintada. E pegando aqui a linha histórica da Pantera Negra, inclusive o filme Pantera Negra, ele foi muito baseado no movimento que teve nos Estados Unidos contra a maior sombra da sociedade, uma sombra chamada racismo. Tá? Então, nos Estados Unidos, antes do Martin Luther King, né, aquela luta do Martin Luther King antes dele ser assassinado, não sei se veio antes junto, mas enfim, foi junto ali com o Martin Luther King, existiu um movimento negro chamado Pantera Negra. E esse movimento, um movimento que num primeiro momento não era pacífico, eles apoiavam uma resistência armada, e vamos lá, a Pantera Negra ali, né, é um animal agressivo mesmo, é um animal selvagem, caça, né, veio lidar contra uma das maiores sombras da sociedade. Fui buscar informações também ali no xamanismo. No xamanismo também existe essa explicação, né? O xamanismo traz também que o seu mentor pode ser uma pantera negra, assim como no filme o Mowgli, o Menino Lobo, né? O mentor, a mentora ali mesmo do Mowgli é uma pantera negra, né? O xamanismo também traz essa essência. E na maioria dos artigos, onde no xamanismo, né, eles também trabalham essa questão que a Pantera Negra lida com sombras da pessoa.
E realmente, olhando assim o histórico, né, ainda mais um desses movimentos que lutou contra uma das maiores sombras da sociedade, que é o racismo, preconceito, racismo, tinha esse nome Pantera Negra, empoderou pessoas, empoderou um coletivo para lutar contra uma sombra. E o que eu pude perceber, né, o filme O Pantera Negra traz isso também, tem toda uma questão, né, de luta racial, né, o cara que quer tomar e chega a tomar ali, né, o trono do Pantera Negra no filme, esqueci o nome agora do personagem, mas ele toma, ele chega a ser por algum tempo o Pantera Negra, ele luta contra o Pantera Negra, mas ele traz sempre bem essa questão racial. Ele chega numa loja, né, e fala, os brancos vocês tomaram da gente, se referindo, né, a quem atendeu ele ali por ser branco, esse quadro aí vocês tomaram da gente. Então tem toda essa questão racial tratando ali, porque é bem baseado no movimento negro que existiu chamado Pantera Negra. Por que eu estou falando isso? Porque o Pantera Negra, com o movimento histórico, com os estudos, além do que eu fiz e tentando ir um pouco mais profundo no que verdadeiramente é a conexão com esse arquétipo, porque não adianta nada a gente ficar falando só, a pantera, assim como um felino, é um animal com animal foi ótimo, né? É um animal com andar sensual, sensualiza. A pantera, ela escala a árvore, ela é agressiva, ela vai te empoderar, ela tem um olhar fulminante, ela tem um olhar... Não, isso é baboseira. Isso é baboseira, isso de fato não vai te ajudar no dia a dia em si, para você entender a essência do arquétipo. Lembrando, o arquétipo não é só fazer uma tatuagem, o arquétipo não é só você colocar o fundo de tela do seu celular, você tem que se conectar e viver uma experiência com o arquétipo. E todo o estudo que eu fiz, tentei me conectar, mas a Pantera Negra, ela vai te deixar mais reflexivo, vamos dizer assim, porque realmente o que eu pude sentir, perceber na pele, né, é que ela vai trazer sombras, né, ela vai te empoderar para lutar contra as suas sombras e não em si alcançar objetivos, que nem a águia ou a coruja, que, né, vai te dar ali algumas reações químicas, neurotransmissores, que ao você se conectar, você supera desafios, tem mais conhecimento para lidar com certos tipos de situação. A Pantera, eu senti uma forte reflexão e sombras. O que é sombra? Bom, já dei um exemplo de sombra, uma das maiores sombras da sociedade, racismo. Só que quando nós estamos falando da nossa conexão com... Puta, eu tô show de bola aqui gravando esse vídeo, bati no microfone, deve ter feito... Quando nós estamos falando da sua conexão com o arquétipo, é a sua sombra, tá? Não viaje na maionese, tá? Porque você vai ver, o animal pantera é um animal que vive muito bem sozinho, né? Então, não viaje na maionese. Uma coisa é o animal, o bicho, e outra coisa é o arquétipo. O arquétipo é uma onda, igual a estação de rádio, uma onda de rádio, tá? Que você se conecta e se beneficia, né? Quanto mais conexão você tem, quanto mais troca de informações você tem com essa onda do arquétipo Pantera Negra, mais você se beneficia daquelas informações, gera química, neurotransmissores, muda seus pensamentos, sua postura, seu comportamento. E a onda da Pantera, o que eu pude perceber é que ela traz à tona força para você lutar contra suas sombras. Pegando sombras, o que são sombras que você pode ter? Resumidamente, para ficar bem fácil de entender essa parada. Se você lembra de algum fato da sua vida e isso te causa uma sensação, uma emoção, uma energia ruim, isso é uma sombra. Então, se você lembra da sua mãe, se você é brigado com a sua mãe, ou até conversa com ela, mas quando você lembra da sua mãe vem coisa ruim em você, isso é uma sombra. Quando você lembra de uma traição que você sofreu num relacionamento, seja numa sociedade, seja no trabalho, ou num relacionamento... Volta pra cá. Quieta. Tá ventando aqui. Num relacionamento, isso é uma sombra. Quando você lembra da traição que você sofreu, certo? Quando você se lembra da traição que você sofreu, isso te causa dor, te causa medo, te causa raiva. Não quero nem falar sobre isso. Isso é uma sombra. E por que nós temos que lidar com nossas sombras? Porque essas sombras, elas vão trazendo crenças limitantes, né? Então, se eu não consigo perdoar a minha mãe, eu levo um rancor comigo no decorrer da minha vida, para outras esferas da minha vida. Se eu não consigo lidar com a traição que eu sofri,
ou até mesmo algo que eu fiz, eu não consigo me perdoar, isso gera comportamentos, crenças que eu vou levar para as outras esferas da minha vida. E se a energia é tão negativa ao você lembrar de algo da sua vida, e isso você esconde, tenta jogar para debaixo do tapete, ou seja, é uma sombra, você está jogando para debaixo do tapete. Isso gera antimatéria, só para você entender, pode gerar doenças, câncer, problemas intestinais, problemas no estômago, enfim, pode gerar doenças, tá? Então não podemos viver com sombras, tá? Não podemos, quanto mais você esconde a sombra, mais isso reflete em outros momentos da sua vida e pior as coisas vai ficando, mais doente você vai ficando, mais limitado você vai ficando. Às vezes você tem alguns desafios na sua vida que você não consegue superar e você não sabe por que você não consegue lidar com aquela situação, por que você não consegue se superar perante aquele desafio. Muito provavelmente está relacionado com alguma sombra que virou crença e você, né, é uma sombrinha, né? Não perdoei minha mãe e veio. Hoje eu não consigo perdoar nada, consigo lembrar da minha mãe, não consigo nem lembrar daquela pessoa que me traiu, que... Tá entendendo? Isso é uma sombra. A pantera vem te empoderando, te dando força para você lutar com essa sombra, para você adquirir conhecimentos, autoconhecimento, adquirir informações, adquirir conhecimentos para você lidar com isso. Por quê? Para lidar com sombras requer coragem, requer evolução pessoal, requer evolução espiritual. A pantera tem esse poder para trazer para você, para te ajudar. Então, ao se conectar com a pantera, ela tem um olhar sensual, ela vai te dar poder, ela vai te dar força, mas o que eu pude perceber, na essência, eu não tenho nenhum caso real, tá? Mas o que eu pude perceber em mim, com pouco tempo que eu conectei com a pantera, ela trouxe à tona sombras. Ó, Neto, você tem sombra? Todo mundo tem. Todo mundo tem sombra. Quando você não tem mais sombras, quando você não tem mais crenças que te limitam, você encontrou a iluminação. Você está voando, nada te para. Tudo que você faz na sua vida, entre aspas, dá certo. Ou se não dá certo, está um passo de dar certo e acaba dando certo muito rápido, muito fácil. Então é por isso que é importantíssimo lidar com nossas sombras. E conforme você vai fazendo a sua jornada de vida, seja profissionalmente, com relacionamentos, enfim, em qualquer esfera da sua vida, né? Conforme você vai caminhando, você vai tendo novas sombras, você vai tendo novas crenças. Porque você está fazendo uma jornada. Você está, mesmo quem está muito estagnado, começa a ter novas sombras, começa a ter novas crenças. Crenças em si pode te limitar ou não, né? Mas se tem sombras, você tem cada vez mais crenças que te limitam. E muitas vezes não adianta a gente trabalhar só a crença limitante, a gente busca a sombra, lidar, encarar, enfrentar, ressignificar a sombra que a gente tem. A pantera é um excelente arquétipo para superar uma sombra, para enfrentar uma sombra, para dar um outro ressignificado, dar um outro significado para aquela circunstância, para aquelas emoções e sentimentos que você traz para a sua vida. Então, para quem eu indico a pantera, não é que para quem eu indico, né? Lidar com sombras não é fácil. A pantera está aí para te empoderar, só que é 50%, é conexão, é um relacionamento que você vai ter com o arquétipo. É 50-50, 50% é a sua parte, 50% é a pantera. Então, quando você se conectar com a pantera, vão vir, né, situações, vão vir memórias, vão vir flashes, vão vir frases para você das suas sombras. Mas você está empoderado para lembrar disso já, tentando ressignificar de forma diferente. Só que as sombras virão. Então, algo que muitas vezes você escondeu, empurrou para debaixo do tapete, ao se conectar com a Pantera Negra, com o Pantera Negra, isso vai surgir, né? Então, só que assim, não espera estar pronto para ativar a Pantera Negra. A Pantera Negra está para te ajudar para você ficar pronto para encarar essa sombra, vamos dizer dessa forma, né? Então, para quem eu indico, para quem já entendeu que tem uma sombra que não consegue lidar, para quem foge de problema, para quem foge de situações difíceis, para quem foge de desafios do dia a dia. E para, né, você que está com as coisas muito empacadas, sabe aquela expressão, nossa, parece que minha vida está amarrada, as coisas não andam? Muito provavelmente está relacionando crença e que esteja ligado a uma sombra. Pantera Negra na veia para te ajudar com essa parada. E é uma conexão que você vai ter com o arquétipo, tá? Não é rápido, né? Não é coloquei a fotinha de fundo, fiz uma tatuagem, pum, pronto. Não, é uma conexão, uma experiência. Você vai vivendo, se conectando cada vez mais com o arquétipo, e quanto mais você vive essa experiência com o arquétipo do Pantera Negra, mais força, mais clareza e mais entendimento você tem dessa sua sombra, desse seu problema, dessa coisa que você
empurra para debaixo do tapete. Beleza? Para cima com garra.